Meus amados irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Vamos falar sobre o primeiro ponto da nossa revista. O primeiro ponto ele vai falar sobre o papel do crente como marido. Observa bem, dentro da palavra de Deus, o marido ele tem uma função especial na família. A esposa também tem o seu papel especial, como também o filho tem um papel especial. Mas neste momento nós vamos falar sobre o marido cristão. O que é um marido para você? Nós estamos falando agora com as pessoas, com os maridos cristãos que estão nos ouvindo. Marido, o que é um marido? Você pode ter várias respostas. Eu vou dar uma resposta para você. Marido é aquele que é líder na sua casa. O marido, ele é um líder e não um chefe. Ai, irmão, eu não entendi. Isso mesmo. O que é um líder? Líder é aquele que sabe ouvir. O marido deve ser aquele que sabe ouvir a esposa, os filhos. E existe muitos maridos hoje que preferem ouvir as pessoas lá de fora do que a sua própria família. O que é um líder? Líder é aquele que sabe ouvir. Líder é aquele que sabe conversar e não gritar com a sua esposa ou com seus filhos. O marido é aquele que sabe orientar. O marido é aquele que sabe disciplinar e não castigar. E o que é um chefe dentro do lar? O chefe é o carrasco. É aquele que não sabe orientar. O chefe é aquele que só ele é que está certo. O chefe, ele não orienta, ele castiga. Mas o que é que eu quero falar para você? O chefe é autoritário. O líder realmente, né? Eu vou dar um exemplo. Um líder é realmente aquela pessoa que sabe ouvir. Já o chefe, ele é aquele que ele não ouve nada, só ele que é o dono da razão. E quando a Bíblia, olha o que a Bíblia vai falar. A palavra de Deus diz que a mulher, ela deve ser submissa a seu esposo. Isso mesmo, submissa e não escrava. Aí quando alguns maridos, quando ouvem isso aí, a mulher tem que ser submissa ao homem, eles se sentem lá em cima. Mas é porque muitos deles não leem a Bíblia, não meditam. Porque a palavra de Deus vai dizer o seguinte para os maridos, que o marido ele deve amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí eu pergunto para os maridos que estão me ouvindo: vocês, maridos, que são casados, vocês amam a esposa de vocês como Cristo amou a igreja? Ou como Cristo ama a igreja? A nossa revista vai dizer o seguinte: dentro do lar é sobre os ombros do esposo que está toda a responsabilidade de seu lar. Vou dar um exemplo. Jó, ele era sacerdote do seu lar. Às vezes, quando os filhos estavam se divertindo, Jó estava de joelho muitas vezes pelas madrugadas, orando pelos seus filhos. Então o marido é aquele que sabe ouvir, que conversa. É que o marido muitas vezes quando a esposa está dormindo ou os filhos, ele está lá de joelho dobrado nos pés do Senhor, entregando a sua família nas mãos do Senhor. O marido, biblicamente, ele é o pastor do seu lar. Mas infelizmente, muitas vezes alguns preferem ouvir as pessoas lá de fora aconselhar de que a sua própria família. Na nossa revista nós vamos o seguinte: na nova aliança, aquele que tem a vocação para ser obreiro na casa do Senhor, a Bíblia diz, na casa do Senhor, deve saber liderar o seu próprio lar.
O apóstolo Paulo, ele recomenda, dizendo o seguinte, né? Que um verdadeiro obreiro da casa de Deus, aquele que é chamado por Deus, para ele ser obreiro da casa de Deus, primeiro ele deve saber governar o seu lar. Porque como o seu lar, digamos que uma pessoa, eu vou colocar aqui, esse aqui é um obreiro, isso aqui é um marido, que o sonho dele é ser obreiro. Mas se ele, a esposa dele e mais 2 filhos, ou seja, são 4 pessoas. Se ele não governa, não sabe governar bem o seu lar, que é de 4 pessoas, como é que vai saber governar a igreja do Senhor? Você já pensou nisso? Nesse primeiro ponto nós vamos ver o seguinte: você já viu aqueles maridos que humilham a sua esposa em público? Calma que depois nós vamos falar sobre as esposas. Por exemplo, existem muitos maridos também cristãos que muitas vezes, a Bíblia vai recomendar o seguinte, que muitas vezes se está num casamento, numa festa, a mulher vai falar uma coisa, ele diz: olha mulher, cala. O marido não deve chamar a atenção da sua esposa ao público, porque isso vem entristecer ela. Não estou dizendo que você não deve chamar a atenção, mas em particular. Amém? Então, que nós podemos aprender. Nós não somos perfeitos, mas podemos cada dia tentar melhorar a nossa convivência, os maridos com as esposas e os seus filhos.